Jogo do Poder reúne os melhores. Eles formam a tropa de elite do jornalismo no meio norte do Brasil. Temos todos, Juliana? Ah, então, já, segura aí, segura. A gente tem todos. Hoje tem pré-candidatos na hora da verdade. E hoje o pré-candidato em tela é o vereador Jaconias Moraes, do PSC de Timon, e pré-candidato à prefeitura de lá. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ari, Ananias e Sávila, né? E boa tarde a todos os timonenses que nos acompanham nesse momento. Para nós é motivo de muita satisfação estar aqui nesse programa, né, para debater um pouco sobre a nossa cidade. Eu queria aproveitar, Amadeu, só fazendo uma correção. Na verdade, eu sou ex-vereador. Ah, né? Tá. Desculpe. Fui vereador por um período. E foi muito tempo, até né? o final de 2012, né? O senhor foi muito tempo vereador, né? Vários 16 mandatos. Anos. 16 anos. Tive 4 mandatos consecutivos. Muito bem, agora é pré-candidato a prefeito. E quem está com a gente, olha lá, o Ari Carvalho. Olá, Farol, boa tarde. Boa tarde ao pré-candidato, ex-vereador Jaconias, boa tarde ao Lorde Ananias Ribeiro, boa tarde a Sávia Barreto, boa tarde a camada de ozônio do jornalismo piauiense, que ao invés de nos proteger dos raios ultravioleta UVB, nos protege das fake news e da desinformação, que é o Amadeu Campos. Ainda hoje falaremos do ozônio. Aí está Ananias Lorde Ribeiro. Tudo bem, Ananias? Tudo bem, Amadeu Campos? Muito boa tarde a você, boa tarde, Sábia, boa tarde, Ari, uma boa tarde especial ao nosso convidado, o ex-vereador Jaconias, e você, em Timon, ligado na audiência em todo o meio norte do Brasil. Sávia Barreto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, só para registrar, para não deixar passar, e a referência do Ari, chamando o Amadeu de camada de ozônio, a gente sabe que a camada de ozônio, ela está desaparecendo, né? Ela está... Então, assim, fica aí a dica, vamos pegar as referências. Boa tarde para o nosso pré-candidato e particularmente a todo o público de Timon, que tem muita gente que acompanha aqui o Jogo do Poder, estão sempre mandando mensagem, interagindo. Assim como a camada de ozônio, o Amadeu também está em extinção. Vamos começar a entrevista com... Ele fica falando lá depois. Cortaram o seu áudio, cortaram. Nós iremos preservar você, de qualquer modo. Pode ser, pode empalhar, né? Existe, né? A mumificação há vários sistemas. Vamos conversar então com o pré-candidato Jaconias Moraes, pré-candidato à Prefeitura de Timon. Eu sempre faço, para iniciar a nossa conversa aqui, uma pergunta para todos os pré-candidatos, que é a seguinte: o que levou o senhor a disputar a eleição esse ano de prefeito de Timon e qual é o papel, qual é a função que tem um prefeito? Adeus, eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer, né, a essa oportunidade dada pela Rio Norte, através da direção do seu programa, e dizer que a imprensa tem um papel muito importante, né, nesse processo democrático. Nós não podemos partirmos para um processo eleitoral desse sem a participação forte da imprensa, porque ela tem uma importância na construção desse Estado democrático de direito. Gostaria primeiro de fazer essas observações. E dizer que eu sou um homem que tem 52 anos. Sou filho de Timon, nasci e cresci na nossa cidade, moro ali há praticamente 52 anos. E tenho uma história de luta, de trabalho pela minha cidade. Tive a oportunidade de ser vereador da minha cidade por 4 mandatos, 16 anos consecutivos. Nesse intervalo eu fui secretário de Planejamento do município de Timon, fui gestor da Unidade Regional de Saúde. Então, procurei fazer um trabalho voltado para a população mais carente, mais vulnerável, mais necessitada da nossa cidade. E fiquei no mandato até o final de 2012. Né? Desisti, né? Resolvi não ser mais candidato a vereador. Eu sou advogado de profissão, estou há praticamente 9 anos exercendo a advocacia. E, em 2012, já advogando, resolvi
me dedicar mais à minha atividade profissional e deixar um pouco de lado a política. E quando foi em 2018, 6 anos afastados do processo eleitoral, eu fui convidado para disputar a eleição à Câmara Federal, concorrer uma vaga à Câmara Federal. Eu coloquei o meu nome e tive a grata surpresa de, em Timon, ter tido, em 2018, 10.168 votos. Essa votação, de certa forma, eu vi assim como um chamamento. De certa maneira, me credenciou estar aqui hoje, na qualidade de pré-candidato a prefeito pelo PSC. Exatamente tocado por esse sentimento de que nós precisamos melhorar a vida da nossa cidade. Uma cidade que tem muitos indicadores e depõem contra a nossa cidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Em razão de tudo isso, eu tenho colocado meu nome e tenho feito esse grande debate, tenho visitado, tenho conversado com as nossas comunidades, com a população de Timon, e tenho absoluta certeza que nós estamos caminhando no rumo certo, ouvindo as pessoas, debatendo com as pessoas, dialogando e procurando apresentar as soluções para os problemas que nos afligem. E qual é o papel de um prefeito? Afetam nós timonenses. O papel do prefeito, Amadeu, qual é o papel do prefeito? É cuidar do seu povo. Eu tenho dito muito isso. O prefeito é o paizão, é ele que tem que cuidar da sua população. É ele que tem que estar ali no dia a dia, procurando resolver os problemas, ouvindo a sua população e dentro de um ambiente administrativo, com os recursos que são receitas municipais, procurar as resoluções mais rápidas para os problemas que afetam a sua população. É um paizão. Eu vejo isso na figura de um prefeito que realmente tem a responsabilidade de cuidar e cuidar bem do seu povo. Ari. Se a zona urbana de Timon tem problemas, pré-candidato, a zona rural tem muito mais. É uma zona que se ressente bastante. Eu sei disso porque eu recebo demandas aqui no meu programa na Rádio Jornal Meio Norte. Que projetos o senhor tem voltados especificamente para as comunidades rurais timonenses? Olha, eu queria aproveitar primeiramente de dizer que eu sou um homem que sou filho de uma família muito humilde na nossa cidade de Timon. Meu pai, quando eu nasci, era lavrador, vivia da lavoura, era um agricultor. Minha mãe era uma artesã, ela vivia de fazer chapéu e palha de carnaúba, então minha origem veio de lá da zona rural. Então sempre tive uma relação muito forte com a zona rural. Quando vereador do município, as minhas ações foram mais voltadas para a zona rural, você, quando visita a zona rural, percebe isso. Claro que não deixei de realizar ações voltadas para a zona urbana. E eu vejo na zona rural de Timon um potencial muito grande. Na zona rural, a nossa extensão territorial, vamos dizer assim, a nossa área territorial de Timon, para você ter ideia, é maior do que a área territorial de Teresina. Nós temos 1.764 quilômetros quadrados de área territorial. Veja o tamanho do potencial que nós temos. Infelizmente, na zona rural de Timon moram hoje em torno de 30 mil pessoas e uma zona rural que sobrevive basicamente de Bolsa Família. 90% das nossas famílias que residem na zona rural sobrevivem de Bolsa Família. Porque faltou uma política mais voltada para o desenvolvimento rural. Pra você ter ideia, nós temos 80 quilômetros de rio perene e hoje a gente praticamente não produzindo praticamente nada, nem para o nosso consumo. Então, acho que nós temos que, primeiro, potencializar o que nós temos do ponto de vista do desenvolvimento rural. Nós temos um lençol freático fabuloso, 80 quilômetros de rio perene, uma extensão territorial que propicia nós realmente tornarmos a nossa agricultura, o nosso setor primário produtivo. Então, nós precisamos, em primeira mão, temos uma atenção especial para com o homem do campo. Como assim? Eu acho que o primeiro ponto é nós mecanizarmos a nossa agricultura. Nós não podemos mais conceber que as pessoas façam a sua lavoura, que produzam através apenas da força braçal. Em Timon, nós temos uma Secretaria de Agricultura que, salvo engano, parece que só tem 3 tratores para atender mais de 350 povoados. Então, o primeiro caminho que eu vejo é esse, é nós trabalharmos a mecanização da nossa agricultura e promovermos a produção, porque a produção é que gera riqueza, o comércio apenas faz circular a riqueza. Sávia. Pré-candidato, em Timon, muito se fala da possibilidade de união das oposições. O senhor participaria de um projeto de união das oposições e em que circunstâncias? Por exemplo, o
só se o senhor fosse o cabeça de chapa ou não? Você está disposto a ouvir, a atrair outras pré-candidaturas que também se colocam na oposição? Sabe, eu sou um homem que eu faço política dialogando. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou um homem de radicalizar nunca. Né? E, inclusive, na condição de pré-candidato a prefeito pelo PSC, tenho colocado, né, a janela do diálogo aberta. Inclusive, eu já conversei com alguns pré-candidatos que hoje estão militando no campo da oposição. Claro que o nosso partido é um partido que hoje tem uma candidatura consolidada. A pré-candidatura do Jaconias Moraes não nasceu ontem. É uma candidatura que vem sendo trabalhada há mais de 2 anos. Então, nós temos que ver todas essas circunstâncias. Claro que nós temos hoje uma candidatura que marcha para disputar a eleição. Nós não estamos fazendo projeto de pré-candidatura de vice-prefeito, mas nós vamos deixar e continuar com a nossa janela do diálogo aberta para conversar e dialogar com os outros, né, pré-candidatos do campo da oposição. Claro que nós não estamos aqui, de forma alguma, nos colocando como pré-candidato para disputar uma eleição de vice-prefeito. Nós estamos trabalhando a nossa pré-candidatura a prefeito de Timon. Ananias. Pré-candidato, o senhor conhece bem a Câmara Municipal de Timon, foram 16 anos como vereador, portanto sabe como funciona a casa. E nos últimos tempos nós vimos uma relação muito conflituosa do Executivo, da Prefeitura de Timon, com o Poder Legislativo, a Câmara Municipal. Por isso eu pergunto, o que o senhor faria diferente como prefeito na relação com a Câmara de Timon? Em um eventual governo Jaconias prefeito, como seria a relação com os vereadores da cidade? Eu fui um vereador, Ananias, que nos 16 anos que eu estive nos mandatos, eu passei praticamente 13 anos na oposição. Eu sei o que é ser oposição, não é fácil, tá? Você luta, às vezes você se sente impotente diante dos reclames e das solicitações das nossas comunidades, você realiza projeto, faz pedido, faz requerimento solicitando benefícios para muitas comunidades, para os bairros, e geralmente o Poder Executivo ele termina engavetando esses pedidos. Não dá sequer, às vezes, um retorno, um feedback, não dá uma justificativa por que não atendeu o pedido do vereador. E o vereador, às vezes, é muito sacrificado por causa disso, porque há, na verdade, vamos dizer assim, uma imaginação de que o vereador resolve tudo, que ele solicitou, que ele fez o pedido, que ele representa a comunidade, tudo que ele faz tem que ter um retorno para a comunidade, e às vezes nem tudo que ele solicita o prefeito atende. Então essa relação, ela termina desgastando os dois poderes. Eu acredito que, como prefeito da cidade, vou procurar ter uma relação muito forte, muito transparente e muito voltada para o poder legislativo. Até mesmo porque o vereador é uma caixa de ressonância da vontade do povo. Você não pode administrar uma cidade tamanho de Timon sem ter uma relação forte com o Poder Legislativo e nem o Poder Legislativo tem uma relação forte com o Poder Executivo. Claro que os poderes são independentes. Eu acho que o Poder Executivo não pode exercer nenhuma ingerência sobre o Poder Legislativo, nem vice-versa. Mas nós temos que ter uma relação de harmonia, tem que ter uma relação de conversação. E aquilo que é possível fazer, o prefeito tem que procurar atendê-lo, o vereador, até porque o vereador ele representa as pessoas, representa o povo, representa o eleitorado e representa as comunidades. Não podemos, de forma alguma, aceitar que um vereador solicite um determinado benefício para a sua comunidade ou para o seu bairro, faça um requerimento, consiga aprovar, encaminhe ao Poder Executivo, e o Poder Executivo sequer dá um retorno a esse pedido. Então, eu não acredito nessa política. A política, para mim, é a política do diálogo, da conversação, e que tem que ter uma harmonia entre os poderes. Até porque nós temos juntos a responsabilidade de construir uma sociedade melhor e com menos desigualdade social. Bem, o senhor é oposição ao atual prefeito. E qual é a posição do senhor diante do governador Flávio Dino, governo Flávio Dino, e do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Se o senhor vencer a eleição, o senhor vai conviver administrativamente, politicamente com os dois durante a metade do mandato. Que visão o senhor tem desses dois, do presidente e do governador do Maranhão? Eu tenho dito, por onde eu tenho andado, essa pergunta já me foi feita por algumas pessoas, que quem governa tem que governar para todos. Você, quando é eleito, você é eleito por a maioria da população,
Né? E a outra parte que não votou em você você tem que tratar da mesma forma. Acho que você não pode ser um governante voltado apenas para uma categoria ou apenas para certa quantidade de pessoas, para uma faixa da população. Quem governa tem que governar para todos. Então, a qualidade do prefeito chegando lá, você pode ter certeza que vão buscar o governo do Estado para que ele possa atender aos reclames da nossa população e também o governo federal. Eu acho que quem governa tem que governar com essa visão. Você não pode realmente fazer esse diferencial, porque eu fui eleito por um partido que não é da base do governador, eu fui eleito por um partido que não é da base do presidente da República. Por isso eu tenho que ficar afastado, não. Você tem que buscar todos os meios e os caminhos para realizar e trazer os benefícios que a população tanto precisa, independentemente de quem esteja no governo estadual ou no governo federal. É essa a visão que eu tenho. Eu acho que as relações institucionais elas têm que estar acima dos interesses políticos. Ari? A sua família já esteve na base de apoio do prefeito Luciano Leitoa, já esteve alinhada ao grupo do prefeito Luciano Leitoa. Eu quero entender o que o fez se afastar do grupo do prefeito, que desencanto foi esse, por que esse afastamento, de que forma o senhor vai explicar isso ao eleitor? Ari, eu, inclusive, quero dizer aqui que votei, né, no prefeito Luciano Leitoa em 2016, eu não votei em 2012. Mas também quero dizer aqui que eu nunca ocupei um cargo de assessoria no governo do Luciano, nem no primeiro governo dele, nem no segundo governo, nem no primeiro governo do Chico Leitoa, nem no segundo governo do Chico Leitoa. Eu nunca ocupei um cargo de assessoria sequer em nenhum desses governos. Agora, eu votei nele em 2016, o próprio Luciano Leitoa me procurou, o pai dele me procurou, me pediu que fosse junto com ele naquele processo eleitoral e eu aceitei o desafio acreditando que ele fosse fazer uma grande administração no seu segundo mandato. Até porque o primeiro mandato não foi tão ruim. Então, a prova disso é que ele conseguiu se reeleger. Só que eu percebi que aquilo que foi pregado, aquilo que foi prometido para a nossa população, não foi realizado. E aí eu comecei a perceber que aquilo era, na verdade, uma grande enganação. Eu me senti, na verdade, uma pessoa que foi enganada por isso. Exatamente por isso. Eu comecei, a partir daquele momento, me afastar do governo, me afastar do apoio político, eu não tive assessoramento lá, e fui construindo um projeto alternativo de poder. Foi por isso, exatamente por isso, que eu me coloquei como pré-candidato a deputado federal em 2018 e depois candidato a deputado federal pelo estado do Maranhão. Passada a eleição de 2018, eu comecei a trazer mais pessoas para dentro do nosso projeto, porque nós acreditamos na construção de um projeto alternativo de poder para a cidade de Timon. E aí fui buscar, primeiramente, algumas pessoas minhas, alguns familiares que estavam no governo e convencê-los a entregar o que tinha dentro do governo e vir para cá, para a base da nossa oposição, para a base dessa trincheira de trabalho voltado, acima de tudo, para os interesses maiores da nossa cidade. Seria ruim se eu tivesse saído da oposição para ir para a situação, mas eu fiz exatamente o caminho contrário. Nós entregamos tudo, deixamos o governo e viemos para cá, até porque o governo começou a se envolver com alguns atos não republicanos, né? Você sabe que o governo municipal hoje está envolvido, inclusive, em investigação da Polícia Federal. Então, isso aí são coisas que a gente não concorda exatamente por isso e por outros atos municipais em que nós resolvemos, de comum acordo, a minha família e alguns companheiros nossos, nos afastamos. E construímos hoje um projeto voltado para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que nós temos que mostrar que a nossa cidade é viável, que é possível realmente trazer ela para o eixo do desenvolvimento. E é exatamente tocado por esse sentimento que eu estou me colocando aqui, hoje, um pré-candidato a prefeito pelo PSC de Timon. Vamos lá, Sávia. Ananias estava desenvolvendo. Vai, Ananias. Só porque casa aí com a pergunta do Ari, o irmão do senhor não foi chefe do departamento de trânsito na gestão do prefeito Luciano? Essa indicação não partiu do senhor? Como é que foi isso? De maneira alguma. Eu apoiei e votei em Luciano em 2016, não nego isso, acho que a gente tem que ter a responsabilidade, eu não sou homem de estar me furtando, me escondendo de nada, quem me conhece sabe disso, sabe que eu sou um de posição, e quando eu resolvi apoiar o prefeito Luciano Leitoa em 2016, não condicionei esse apoio a nada, ele é sabedor disso, não condicionei a nada, eu só pedi a ele que ele fizesse uma grande administração no seu segundo mandato. Inclusive, a coisa que mais me empolgou foi quando ele prometeu, em palanque, prometeu no seu discurso, queria trazer para Timon
mais de 100 empresas e instalar naquele parque empresarial essas empresas e gerar mais de 3 mil empregos. Eu sou empolgado, eu sou um homem que eu acredito muito na força do trabalho e na geração de emprego e renda como força de você buscar o desenvolvimento de uma nação, de um estado, e em especial do município. Mas, infelizmente, aquilo que foi prometido não passou de uma grande mentira. Então, não tive mais como compartilhar disso, de continuar e resolvi tomar um posicionamento e vir para o campo da oposição. O meu irmão, Jeremias, que trabalhou no departamento de trânsito, foi indicação do meu outro irmão, que é vereador de mandato. Inclusive, uma das primeiras pessoas que eu convenci a entregar o cargo. Fui lá e disse, entregue o cargo. Venha para cá, para o lado do seu irmão, bora construir um projeto voltado para a nossa cidade, que a gente possa atender os anseios da nossa população. Convenci, ele veio também o meu outro irmão e tantos outros companheiros que hoje estão conosco, aqui nesse projeto voltado para a nossa cidade. Eu quero agradecê-lo pela presença com a gente, pela entrevista, e deixo um minuto para o senhor se dirigir à nossa audiência. Eu quero primeiro também agradecer, viu, Amadeu, Ananias, a Sávila aqui, de Matéia Carvalho, e a todas as pessoas que nos acompanharam nesse momento, e dizer que aqui você tem um homem que tem uma certa experiência administrativa, tem 52 anos de vida, é advogado de profissão, oriundo de uma família bastante humilde e que eu conheço as problemáticas e a geografia, tanto administrativa como política e física da nossa cidade. E é exatamente por isso que eu estou me colocando como pré-candidato a prefeito, para que a gente possa construir uma cidade voltada para todas as pessoas, indistintamente, uma cidade desenvolvida, uma cidade que possa gerar oportunidade para todos os seus